Olá, galera do ensino médio, tudo bem? Como vai vocês? Disciplina nova, parcimônia da Amazônia, que presepada. Quem está falando aqui com vocês, professor Carlos Barros, nós iremos trabalhar nessa trilha exatamente contexto de Amazônia, como vocês já passaram pelo módulo 1, e agora nós estaremos falando da parcimônia da Amazônia, agora no módulo 2. Mas o que nós iremos trabalhar nesse módulo 2? É um contexto mais regional, é um contexto mais da nossa realidade. Só que para falar um pouco do nosso assunto de hoje, que por sinal, vou deixar aí um pouquinho de curiosidade, né? Porque eu sei que vocês estão curiosos para saber que assunto vai ser trabalhado na parcimônia na Amazônia. Ou faço a pergunta, parcimônia na Amazônia? Que presepada, né? Bem-vindos ao módulo 2, professor Carlos Barros, professor que vai estar com vocês nessas próximas aulas, ok? Meu diretor, coloca lá na tela para o nosso aluno descobrir o que nós iremos trabalhar nesse módulo 2, parcimônia na Amazônia, presepada. Módulo 2, iniciando, no qual nós vamos trabalhar então, falar sobre BR-364, ocupação histórica, importância e perspectivas. Módulo 2, iniciando a partir de agora. Para falar de BR-364, meu diretor, corta aqui para mim, por favor. Para falar de BR-364, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, ou então utilizam a BR-364, essa rodovia muito importante para o estado de Rondônia. Só que ela tem uma história, ela tem algo ligado a nós, porque quando fala-se BR-364, ou conhecido como Rodovia Rondon, e os nossos alunos aí do ensino médio já devem ter ouvido falar desse personagem importante da nossa história, claro, com o professor Lorismar, com o professor Beto, esse personagem que dá nome à nossa rodovia, ou é um dos nomes que a nossa rodovia possui. Falar de BR-364 quer dizer que nós iremos falar alguns contextos, claro, históricos e também contextos futuros. O que vai acontecer com a BR-364, as perspectivas que ela possui, né? E para que ela serve nesse contexto da Amazônia. Ok? Portanto, vamos viajar um pouco nessa história da BR-364 a partir de agora. Meu diretor, coloca lá na tela, por favor. Para falar de BR-364, nós não devemos esquecer sobre a ocupação geográfica do espaço rondoniense, desse espaço da Amazônia. E para entender um pouco, nós vamos fazer essa viagem histórica para chegar num contexto mais atual. Primeiro, que no contexto amazônico, olha só que interessante, galera, meu diretor coloca aqui novamente na tela. Contexto amazônico. Por muitos e muitos anos, a Amazônia, essa região enorme que nós temos, ela era uma região que nós tínhamos os povos indígenas, era uma região que era isolada de forma populacional em relação ao restante do Brasil e até mesmo do continente. Se nós voltarmos um pouco nessa história, a história da Amazônia, vocês vão entender que ela era uma região que possuía muitos vazios demográficos, apesar dos povos originários, os povos indígenas, habitarem na nossa região. Por isso que nós dizemos que a Amazônia, nesse período, um período mais antigo, ela é subpovoada, é uma região que apresenta pequenos núcleos populacionais dos povos indígenas em todo o contexto amazônico. Vamos lá para a tela? E aí, nós temos então aqui, ó, um grande vazio demográfico. Vamos rabiscar um pouquinho, né, para o nosso aluno da parcimônia na Amazônia entender o que eu estou falando. A nossa região possui um grande vazio demográfico e é subpovoada. A Amazônia sempre foi o lar de inúmeras sociedades indígenas. São os povos que estão aqui na nossa
na região, os povos que já estavam no território brasileiro. E aí, nesse contexto, esses povos originários, povos indígenas, eles já estavam aqui, mas como que eles chegaram aqui? Como que acontece essa chegada desses povos? Como que eles começaram a habitar, a povoar essa região? Claro que nós vamos voltar um pouco lá no período chamado de pré-história da Amazônia. Olha só que interessante. Essas sociedades que já estavam e que habitavam essa região eram formadas por aldeias, compostas por milhares de indivíduos e culturas sofisticadas. Isso eu estou falando antes da chegada do colonizador, dos portugueses, dos espanhóis. E vocês têm que entender que nesse contexto também havia outros povos. Meu diretor corta aqui para mim mais uma vez. Vocês têm que entender que já havia, além dos povos indígenas, no restante do continente americano, já havia outras civilizações chamadas de pré-colombianos, povos que já habitavam essa região, que chegaram nessa região, começaram a habitar essa região. Então isso aí é um pouco da nossa história. Mas, professor, o senhor falou que é BR-364. Mas para você entender que o contexto de BR-364, nós temos que falar um pouco dessa história. E vamos fazer uma linha de tempo dessa história para você poder compreender por que a BR foi aberta, posteriormente ela foi asfaltada e que colaborou para o povoamento da nossa região. Vamos lá para a tela? Outro detalhe importante, olha só que já vem falando, no estado de Rondônia, os trabalhos arqueológicos e etnológicos evidenciaram uma presença muito antiga de povos originários, de culturas ameríndias, e notadamente ligada a um povo indígena, no caso o povo tupi. E essas populações foram sempre diversificadas e passaram por grandes mudanças ao longo do tempo. Tanto que você tem aqui algumas imagens importantes nesse contexto dos povos ameríndios. Tá? Quando falo ameríndios, são povos que estavam já, tanto as populações ou os povos indígenas, quanto também os povos chamados de pré-colombianos. Eles deixaram vestígios, como desenhos, cerâmicas, vasos, e esses povos já estavam começando a ocupar o território, o espaço geográfico no estado de Rondônia. Já tem vestígios, tanto que a nossa linha de tempo, olha só, vamos analisar essa linha de tempo, que é interessante. Por volta de 20 mil anos antes da chegada dos povos aqui na região da América, já havia alguns vestígios e a chegada do homem às Américas através do Estreito de Bering. A partir de então, nós temos as primeiras levas de asiáticos, olha só que interessante, primeiras levas de asiáticos na região pelo Vale do Amazonas. E a partir de então, nós temos a fase paleoindígena, a fase arcaica. Chegamos no período entre 5.000 e 3.000, que é onde há a transição do homem coletor para o caçador. Temos a fase pré-histórica por volta de 3.000 anos antes dessa ocupação ou do que nós temos na região amazônica, e é nessa fase que nós já vamos ter vestígios, muitos vestígios de cerâmica, vestígios de pontas de flecha desse homem pré-amazônico. A possível descoberta da América pelo monge chinês Hu Chen, por volta de 499, o mapa do mundo chinês, e os almirantes chineses dão a volta ao mundo e chegam às Américas por volta de 1421. Eu estou falando anos antes da descoberta do Brasil e anos antes da descoberta do continente americano pelo europeu. Já havia pessoas que ocupavam começaram a descobrir essa região, os asiáticos, e já com os vestígios também dos ameríndios, pessoas que já viviam nessa região, começando um processo de coleta, de caça, e produzindo vasilhames, produzindo artesanato
e deixando seus vestígios para que fossem estudados por uma outra ciência importante no contexto de estudo, a arqueologia. Porque parcimônia na Amazônia, que presepada, a arqueologia está nela, porque ela vai dizer os vestígios dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Ok, galera? Vamos lá para a tela, meu diretor? Já por volta, olha só que interessante, eu trouxe aqui uma história em quadrinhos para vocês compreenderem essa ocupação europeia. A viagem de Francisco de Orellana. Eu acredito que alguns alunos ainda não ouviram falar, mas estarão ouvindo a partir de agora. Se já ouviram, vão lembrar do que foi trabalhado na história geral, com os professores Loures, Mar e o Beto. Francisco de Orellana, um grande expedicionário que passou pela região. Geograficamente, ele utilizou o quê? Os rios, porque nessa época não existia BR, não existia estradas, então eles vinham navegando através dos rios. As estradas, vamos dizer assim, estradas fluviais, estradas que levaram essas pessoas a adentrar no contexto de Amazônia, a ocupar determinadas regiões em direção sempre buscando riquezas. E lá na história em quadrinhos, mostra lá meu diretor na tela, por favor. Lá na história em quadrinhos, a história de Orellana vem justamente falando que ele veio através dos rios, buscando, conhecendo os povos originários e em busca também de riquezas. Olha só que interessante. Em janeiro de 1542, no rio Napo, a tripulação de Orellana ouve sons de tambores. Tambores de quem? Dos povos originários, dos povos indígenas que habitavam o contexto amazônico. Como Orellana falava a língua espanhola, né, língua do povo europeu, então a primeira coisa que ele faz é tentar os primeiros contatos. Olha só que interessante essa história em quadrinhos que vocês estão observando. Contatos com as tribos originárias, os povos originários. E através do quê? De trocas de mercadorias, o chamado escambo, historicamente. E isso ele veio navegando, subindo os rios. Lembrando que o primeiro rio é na região do Rio Napo. E quando ele chega na região do Rio Negro, quase 2 meses depois, ele observa que essas águas da região amazônica têm uma coloração diferente. Um rio tem uma água mais marronzada, com barro, o outro rio uma água mais escura, e ele está falando exatamente do Rio Negro. Adentrando, né, subindo o rio, ele vai descobrir também uma história. Olha só, meu diretor, corta aqui para mim, corta aqui para mim. Olha só que interessante. Ao subir o rio, ele vai chegar na região do que hoje nós chamamos de estado do Amazonas. E sabe o que é uma curiosidade para você, aluno aí, ó, da trilha? O nome Amazonas está relacionado a guerreiras que viviam nessa região. Amazonas quer dizer guerreiras. E quando Orellana chega nessa região, ele observa mulheres guerreiras, povo originário dessa região. É por isso que o estado do Amazonas posteriormente vai ser chamado, claro, de Amazonas por causa dessas mulheres guerreiras. Vamos lá para a tela continuar nossa história em quadrinhos? Olha só, mais adiante ele chega no rio Nhamundá e ele começa a observar os seus soldados, começa a observar algumas coisas interessantes, como, por exemplo, as vestimentas, objetos feitos com metais, principalmente ouro, e aí descobre também, olha só, as guerreiras, as amazonas, tá? Então, era uma característica dessa região da Amazônia. Estou falando de contexto amazônico, ok? Continuando a viagem, olha só que interessante. Ele vai em busca do chamado Eldorado, em busca da riqueza que essa região possui.
Logo após Orellana, já por volta de 1637, vem um outro navegador. Olha só, por que eu deixei aqui esse desenho? Olha só que interessante. Esse desenho de uma bacia hidrográfica. Diretor, corta aqui para mim. Pedro Teixeira, outro navegador, descendo, ou subindo, melhor falando, o rio Amazonas, em busca de riquezas. E eles foram para onde? Lá, na Cordilheira dos Andes. Mas ao percurso que eles estavam fazendo, eles vinham descobrindo povos originários, peças de cerâmica, vasos de barro, adereços, olha só, adereços de ouro, com diamantes, riquezas que os espanhóis, os holandeses e posteriormente os portugueses vinham em busca aqui na região amazônica. E Pedro Teixeira, olha lá, coloca lá na tela, meu diretor. Pedro Teixeira veio subindo o rio, olha só, saiu da região de Belém, Cametá ali, próximo a Belém, subindo o rio até chegar no território do Equador. Nesse território, Pedro Teixeira, ele permanece por muitos anos e é homenageado pelos europeus que já estavam nessa região. Mas o interessante é que Pedro Teixeira, ele registrou muita coisa em documentos e também pegou muitos objetos para poder levar de volta para a Europa ou vender na Europa e registros dos povos originários. É uma das expedições de dezenas que nós temos dentro do território da Amazônia. Na região, olha só um dado interessante, rio da região de Rondônia. Nas regiões do Rio Madeira, Mamoré, Guaporé, o diretor corta aqui para mim. Olha só que interessante. Madeira, Mamoré e Guaporé. Nós temos muitos alunos na mediação tecnológica nesse trecho da região desses rios, do Baixo Madeira, da região guaporeana, da região do Mamoré. Esses rios já eram navegáveis por volta de 1642. Pessoas já passavam por aí em busca de riquezas, observando, registrando essa região. Tanto que é que as expedições, que passaram pelos 3 rios, descobriram algumas tribos indígenas, como é o caso dos Muras, e nós temos, eu acredito que nós temos povos indígenas que estão dentro da mediação, estudam através da mediação. Um abraço para vocês. Mas os registros dessas expedições descobriu alguns povos indígenas, como o caso dos Muras, como é o caso dos Toras, como é o caso dos Matanauí, que são algumas tribos que já estavam nessa região do estado de Rondônia. Diretor, coloca lá na tela. Olha só, o primeiro era formado por populações antigas, que existiam ao longo do tempo, como, por exemplo, os Muras, os Tora e os Matanauí, tribos indígenas. E muitos deles deixaram registrados, seja através de peças de cerâmica, seja através de pontas de flecha, de desenhos, esses desenhos, pinturas, através de pinturas, os seus registros na região que eles habitavam, ok? Ou que eles moravam. Desde essa época em que a maior parte da Amazônia pertencia aos estados do Maranhão e Grão-Pará. E aí eu abro um parênteses aqui, meu diretor. Olha só que interessante. Galerinha, não existia Rondônia. Acredito que vocês já estudaram isso em História de Rondônia. Se não estudaram, vão estudar. Mas já vou dar essa dica. Não existia Rondônia nessa época. Rondônia veio surgir já no século XX. Eu estou falando aí século XVI, século XVII. Essa região era chamada de Grão-Pará, porque era uma província, era uma capitania que pertencia aos portugueses, posteriormente, antes disso, aos espanhóis. Então essa região era chamada de Grão-Pará. Rondônia não existia. Depois, capitania do Mato Grosso,
e aí desmembrou as terras para poder começar a formar, já no século XX, começar a formar o território federal, primeiramente do Guaporé, depois território federal de Rondônia e, por último, estado de Rondônia. E nessa região do Grão-Pará, que foi a primeira nomenclatura para a região toda da Amazônia, ou grande parte dela, os expedicionários colheram, obteram, certo? Vários vestígios desses povos originários, como pontas de flecha, cerâmicas. Quando esses expedicionários começaram a chegar na região em busca de riquezas minerais, também começou o processo de escravização ou escravidão indígena, principalmente porque eles buscavam riquezas minerais. E aí nós temos já por volta do século XVIII o chamado de bandeirismo, ou os bandeirantes, que passaram por essa região buscando riquezas e aprisionando os povos originários ou os que eles tinham contato. Meu diretor, coloca lá na tela. Então, esses povos originários, eles escravizavam para poder ajudar no transporte de mercadorias, no transporte ou direcionar as tropas que estavam chegando nessa região da Amazônia. Muitos desses povos migraram, como por exemplo os tupis, migraram para a região do Madeira. E estes povos, que foram recuando das suas povoações, se estenderam até a foz do Amazonas e sul de São Paulo. A mão de obra, olha só o que eu acabei de falar, o uso da mão de obra indígena pelos colonizadores para extração e transporte das chamadas drogas do sertão. Então os povos indígenas foram escravizados por causa da busca incansável de riquezas pelos bandeirantes, ou os colonizadores. Estes grupos, preferidos pelos sertanistas ou bandeirantes, capturavam indígenas para a venda no mercado colonial e também para o trabalho. Como, por exemplo, nós temos registrados os índios bororós, os indígenas parecis, certo? Os indígenas bororós e indígenas parecis, tribos indígenas desse grupo, que eram utilizados para o trabalho. E já tem registros na nossa história, a partir de Cuiabá, que a partir de então nós vamos ser Capitania do Mato Grosso e Cuiabá, a região do Cabixi, os Caiapós e os Paiaguá habitavam na região do Vale do Paraguai. Também foram utilizados como mão de obra, ok? E a partir de então, desde 1750, quando vem para a região o governador Francisco Xavier Mendonça Furtado, nós vamos ter então o processo de escravização dos índios. Continuava, mas posteriormente a isso nós vamos ter a utilização ou a implantação da escravidão africana na região. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou chegar no auge dessa aula, quando vem exatamente para a região, olha só aqui, para a região, algumas bandeiras em busca de riquezas das drogas do sertão. E aí eu quero que meu diretor me coloque na tela mais uma vez aí. Mas, professor, o que são drogas do sertão? Por que esse nome? Drogas do sertão ou drogas da Amazônia são produtos típicos da nossa região. E quem sabia desses produtos típicos? Ou tinha conhecimento? Os povos originários, os povos indígenas. É por isso que nessa época muitas tribos foram escravizadas pelos bandeirantes ou sertanistas, nesse período aí, certo? E um detalhe interessante, como eles sabiam, eles também eram utilizados como mão de obra para o trabalho, para o transporte dessa mercadoria, E um detalhe interessante também, por causa de muitas tribos começarem a fugirem do processo de escravidão, é que começa a utilizar a mão de obra escrava africana na região amazônica.
Nesse mapa que vocês vão observar aí na tela, meu diretor, pode colocar aí, ó. Nesse mapa que vocês estão vendo, aqui nós tínhamos então um limite do que era pertencente à Espanha. Vamos apagar esse risco azul aqui e vamos colocar de uma outra cor vermelha. Essa linha imaginária aqui, olha só, é chamado de Tratado de Tordesilhas e dividia o que era terra de Portugal e terras da Espanha, que eram os países europeus que estavam ocupando grande parte do território brasileiro. Os espanhóis ficaram com a parte da Amazônia nessa época e os portugueses com a parte litorânea, tanto que eles foi a parte que eles ocuparam. E pelo Tratado de Tordesilhas, os bandeirantes começaram a invadir além dessa linha imaginária fronteiriça para o lado dos espanhóis. É por isso que, posteriormente, vai haver a assinatura de um tratado chamado Tratado de Madrid. Vamos colocar aqui uma outra cor. Tratado de Madrid, de 1750, onde delimitava o chamado a território da Amazônia e utilizou o princípio uti possidetis. E aí eu entro num contexto, já vou começar um contexto mais próximo da nossa realidade. Temos muitos alunos ali na região do Vale do Guaporé que eu acredito que já ouviu falar do Real Forte Príncipe da Beira, no município de Costa Marques. Município de Costa Marques, a característica principal dele é essa grande construção, que é uma construção a partir dos acordos firmados do Tratado de Madrid, de 1750, e que utilizou um princípio do direito, o princípio chamado uti possidetis, para poder comprovar que a terra pertencia aos portugueses. É a partir de 1750, quando é criada a capitania do Mato Grosso, e aí vem os governadores nomeados pelo rei de Portugal para a região, é que vai iniciar um processo de construção do Real Forte Príncipe da Beira. Vamos lá para a tela? E aí o que acontece? Nós vamos ter, olha só esse nome, Dom Antônio Rolim de Moura. Rolim de Moura é o nome de uma cidade de Rondônia, mas Dom Antônio Rolim de Moura era governador, tá? Só para a gente contextualizar. Dom Antônio Rolim de Moura, governador da província do Mato Grosso, é a partir dele que começa o processo de ocupação portuguesa, tanto que existe uma cidade muito ligada à nossa história, a história de Rondônia, que é a Vila Bela da Santíssima Trindade. E é nele, Dom Antônio Rolim de Moura, que vai criar a primeira fortificação na região da Amazônia, para proteger a região dos invasores espanhóis, que é o Forte Nossa Senhora da Conceição. Tá? Essa fortaleza foi uma das primeiras bases militares portuguesas criadas por Antônio Rolim de Moura na região do Guaporé. Tá? Esse Guaporé, eu estou falando no contexto Rondônia e Mato Grosso, que nessa época não existia Rondônia, tudo era Mato Grosso, até aqui próximo de Porto Velho, depois disso era Amazonas. E quando ocorreu, por volta de 1776, nós já temos um novo governador, que é o chamado Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que vai iniciar a construção dessa fortaleza, essa base militar. Eu acredito que muitos dos nossos alunos já tenham visto essa imagem, ou se não viram, já visitaram, mas que é uma parte da nossa história. Mas, professor, e a BR? Calma, a BR ainda não foi aberta. Não tinha discussão de BR, mas utilizavam muitos rios da Amazônia, os rios do território, ou que nós chamamos de província do Mato Grosso, para a navegação, ok? Então, as estradas dessa época eram os rios, tanto para cima quanto para baixo, levando e trazendo pessoas, levando mercadorias e trazendo mercadorias. E essa fortificação chamada de Real Forte Príncipe da Beira, que está no município de Costa Marques, ela começa a ser construída por volta de 1776 e inaugurada em 1783. Essa fortaleza, só para você ter uma ideia, muitos dos instrumentos vinham pelo rio Guaporé. Guaporé, Mamoré, Madeira.
Amazonas, ou Amazonas, Madeira, Mamoré, Guaporé, até chegar nessa região. Canhões, armas, munição, soldados que vinham para a região, mas utilizavam os rios. E essa construção está ligada a um período, galerinha, olha só que interessante. Essa construção está ligada a um momento da economia que era a produção de ouro. Riqueza mineral produzida na capitania do Mato Grosso. Rondônia, nessa época não era Rondônia, era Mato Grosso. Tinha produção de ouro, extração de ouro. É por isso que os portugueses se preocuparam em criar bases militares. E essa base militar, grande base militar que está aí, e ela está de pé, ainda está em pé. Quem que puder visitar, visite, é a nossa história, é a nossa origem. O Real Forte Príncipe da Beira foi construída pelos portugueses, ok? E é uma parte da nossa história, e construída para proteger a região da Amazônia de possíveis invasões de outros povos europeus e também proteger as áreas auríferas que haviam nessa região. E o que utilizou? Mão de obra escrava africana, mão de obra também indígena, tá? E quando ela foi inaugurada em 1783, já estava acabando o período aurífero da região, mas os povos que habitavam ao redor, principalmente africanos que vieram para o trabalho, eles começaram a abandonar e ir embora e criar pequenas comunidades no contexto de Amazônia. E nós chamamos esses povos de origem africana e os seus descendentes de quilombos ou quilombolas, e que são importantes no contexto de ocupação da nossa região. Primeiro os povos indígenas, posteriormente os povos africanos que vieram para o trabalho escravo na nossa região. Meu diretor, coloca lá na tela. E nesse contexto, olha só, passou por um intenso processo de despovoamento devido à crise da mineração do ouro e à fama da insalubridade do lugar, sempre marcada pelas epidemias de malária e febres diversas, ok? Nesse contexto interessante, olha só, eu fiz uma cronologia para vocês aí, ó. De 1492, quando Cristóvão Colombo chega no continente americano, até 1750, no Tratado de Madrid, todas essas expedições de Francisco de Orellana, Pedro Teixeira, as expedições jesuíticas, todas elas utilizavam os rios da Amazônia para esse processo de ocupação e, posteriormente, para o transporte de mercadorias e pessoas, ok? E um detalhe interessante, olha só, meu diretor, olha, me coloque aqui na tela. Olha um detalhe interessante. Muitas expedições levaram riquezas para a Europa, vendiam por preços exorbitantes produtos da nossa região, da região amazônica, certo? Esses produtos, muitas das vezes, catalogados ou pegos pelos povos indígenas, e os africanos trabalhando também na mão de obra da construção do Real Forte Príncipe da Beira, no transporte de mercadorias, de armas que haviam e estavam chegando na nossa região. Eu deixo aí para vocês um vídeo, os professores passarão para vocês, assistam, que é um contexto importante da nossa parcimônia da Amazônia, e eu volto mais tarde. Um abraço.